Só estou aguardando a transmissão. A gente vai ter aqui o evento presencial, mas ele também vai ser... Isso sou eu? Tá. Pois é, tá dando. Boa noite. Melhorou, né, até o som. Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente está presencialmente aqui no auditório da Univates, mas também estamos transmitindo online. Então, depois, se vocês quiserem encaminhar o link da palestra para algum colega, para algum conhecido, também a palestra vai ficar gravada. Então, eu faço a abertura oficial do evento Futuro é Circular. Então, esse evento ele é oferecido pela Gota Limpa como uma ação aqui para a Semana Lixo Zero do Vale do Taquari. A Semana do Lixo Zero, depois a Luana vai vir apresentar, ela tem como patrocínio a Gota Limpa, a Folito, que também está aqui presente, e a Erva de Cheiro. E esse evento conta com o apoio da Univates com a cedência desse espaço. Então, gente, essa é a Semana Lixo Zero, isso ainda é muito recente, em diversas cidades e também aqui no Vale do Taquari. Mas o que é esse lixo zero? Eu não sei o quanto vocês estão aprofundados no conceito. Eu conheci esse termo lá em 2016, quando eu estava fazendo meu mestrado na Engenharia de Produção da URGS. E foi, assim, contagiante estudar esse tema, entender a problemática dos resíduos que a gente tinha na cidade, saber que existiam soluções, mas que ainda naquela época, infelizmente, elas estavam muito pouco sendo empregadas. Também foi o que me motivou a seguir minha carreira dentro da gestão de resíduos, né? Então, o que o conceito lixo zero ele fala? Não é que a gente não vá gerar resíduos, porque, convenhamos, isso é impossível, né? A gente, quando se alimenta, a gente, quando compra qualquer coisa no supermercado, a gente, para viver, consequentemente, inerentemente, nós vamos gerar resíduos. A diferença é que isso não precisa se tornar um lixo, que isso não precisa se tornar um material que não tenha qualquer tipo de aproveitamento e que vai acabar num aterro sanitário. Então, qual que é a lógica? Primeiro, existe uma hierarquia, né? A gente deve não gerar, a gente deve reduzir, reutilizar e reciclar. Fazendo todas essas ações para reduzir o uso de matérias, para a gente conseguir reutilizar e aumentar a vida dos materiais, no momento que a gente, de fato, gerou um resíduo que não pode ser evitado, que ele seja feito de um material que a gente consiga reciclar, ou seja, que ele possa voltar para a indústria como matéria-prima, ou que seja um resíduo orgânico, por exemplo, que vai ser transformado em adubo, e isso ser matéria-prima para a agricultura e a gente também fechar o ciclo. Se um resíduo ele não pode nem ser reciclado, nem ser compostado, nesse conceito ele não deveria existir. Então, a gente deveria fazer substituição de materiais, substituição dessa matéria-prima, a gente deveria voltar para aquele processo de design, né, de ecodesign dessa embalagem, ou então buscar tecnologias de reciclagem que vão conseguir reinserir esse material de volta na indústria. Então, esse é o conceito lixo zero, sabe? Quando a gente passa a entender o que ele significa, ele também não é mais assim uma utopia, sabe? Que a gente, bom, é impossível não gerar resíduo, isso é muito difícil de atingir. Ele se torna exequível. E o conceito lixo zero ainda aceita uma taxinha ali de 10% que a gente possa encaminhar para um aterro sanitário, porque, sim, inevitavelmente, ali vão ter resíduos que podem ir para um aterro sanitário, né, que a gente realmente não vai ter o que fazer. Mas 90% a gente deveria ou reciclar ou compostar. Muitos de vocês sabem que a nossa realidade no Brasil é completamente distinta disso. A gente recicla 3%, a gente composta 1% e 96% vai para um aterro sanitário. E a gente chamou hoje aqui iniciativas que vão nos mostrar que outra realidade é possível, que a gente não precisava ter esses números tão horrorosos, né, em termos de gestão de resíduos aqui no Brasil. Então, eu não vou estender muito a minha fala, porque a gente tem aqui palestrantes e mais falas de abertura que vão ir complementando ao longo da noite.
Como é que vai funcionar assim também? Né? A gente tem 3 palestrantes, os 3 vão fazer as suas falas de até 20 minutos e depois a gente vai ter uma roda de conversa. Vocês podem fazer as suas perguntas também. Quem estiver nos acompanhando pelo YouTube pode mandar no chat as perguntas que eu vou acompanhando e anotando. E daí, no fim, a gente faz essa rodada. Eu gostaria aqui de chamar primeiro a Luana Hermes. Ela é embaixadora Lixo Zero aqui do Vale do Taquari, de Lajeado, para fazer uma apresentação institucional do Lixo Zero. Olá, boa noite. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui nos acompanhando presencialmente e online também. Bom, a gente está iniciando o Lixo Zero Vale Taquari. Ele iniciou em setembro do ano passado. A gente começou no ano passado abrindo a primeira semana Lixo Zero aqui no Vale Taquari. Esse ano a gente está na segunda edição. A gente já teve um grande crescimento do ano passado para cá. Hoje, não é só eu como embaixadora aqui no Vale, somos mais 2 meninas, que é a Aline e a Vitória, que estão aqui nos acompanhando também. E dentro do município de Lajeado, no início do ano, a gente conseguiu incluir o projeto de lei para a Semana Lixo Zero virar uma lei municipal. Então, esse ano, no município de Lajeado, a gente teve o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, de vários vereadores. Então, a gente conseguiu cadastrar várias ações, ter apoio de várias empresas. E está sendo uma semana bem bacana. A gente começou já na sexta-feira, com a abertura pelo coletivo Lixo Zero Rio Grande do Sul, porque além do Vale Taquari, no Rio Grande do Sul, a gente tem um coletivo onde somos 15 cidades. E no Vale Taquari, esse ano, para a semana, a gente conseguiu o apoio de 5 cidades. Foi Lajeado, Estrela, Mussum, Westfália e Imigrante, né, com o apoio da Gota Limpa, fazendo todas as ações lá. Além dos patrocinadores que a Natália já citou, a gente tem a Farma Natural, que eu não podia deixar de trazer, que ela é nossa apoiadora desde o ano passado e a nossa patrocinadora também, ela é super envolvida com a causa ambiental. Bom, a minha fala era isso, espero que vocês aproveitem muito a palestra de hoje, façam suas perguntas, acompanhem a nossa programação, ela está no site do Coletivo Lixo Zero do Rio Grande do Sul, no nosso Instagram. A gente tem várias ações ainda acontecendo, uma outra que a Folito vai nos apoiar também, que vai ser em parceria com a JCI de Lajeado, que o Lucas também está aqui presente, né? E a gente vai estar fazendo uma limpeza em 2 áreas urbanas. Uma vai ser no Jardim do Cedro e outra vai ser ali no São Cristóvão, na Avenida Piraí, no sábado de manhã. Então, quem quiser participar, quem quiser se inscrever, entra lá, entra em contato com a gente, entra em contato com o pessoal da JCI, que vai estar podendo participar dessa ação com a gente e fazer um momento de limpeza urbana de fato mesmo aqui no município de Lajeado. Muito obrigada e uma boa noite para todo mundo e uma boa palestra. Obrigada, Luana. Nossa, está cheio de fios aqui. Pior, parar a transmissão. Agora eu gostaria, gente, de chamar uma pessoa muito especial, principalmente para o dia de hoje, para essa noite de hoje, a Camille Bertolini. Ela é administradora formada pela URGS e pós-graduada em gestão empresarial pela SPM e branding business pela Univates. Ela é 3ª geração na Gota Limpa, regressando há 17 anos, sendo hoje conselheira na Gota Limpa e na Fuvates, esposa e mãe que busca equilíbrio na vida para cumprir com diferentes papéis, amantes da natureza, da meditação e de hábitos saudáveis. A Camille foi a primeira mulher a receber o prêmio Carrinho Agas como melhor empresária do ano em 2017. E o que não está na bio é que ela é a grande responsável por essa noite de hoje. Na verdade, por muito mais ações que a gente está realizando aqui na Semana Lixo Zero e também com a comunidade mais lá de imigrante. Eu não vou dar spoilers, o Rodrigo vai apresentar na fala dele, mas vocês vão ver que são ações de bastante propósito. Então, gostaria de chamar a Camille para apresentar a Gota Limpa e fazer a abertura do evento. Boa noite, pessoal. Obrigada, Natália. É um prazer estar aqui e um prazer estar também com o pessoal que está online conosco. Quando a gente fala sobre natureza, quando a gente fala sobre sustentabilidade, é algo que enche muito, sempre me tocou muito. E hoje em dia a gente fala muito, né, de ESG, são 3 siglas que estão muito fortes, que têm a ver com o meio ambiente, com as pessoas e com governança corporativa. Tudo isso tem muito a ver com os movimentos que a gente vem fazendo, porque a gente não muda as coisas se não envolver as pessoas. E é isso que a gente está buscando aqui, é envolver cada um
de vocês, cada um que está aqui presencial e cada um que está na sua casa, para que a gente passe, a partir de agora, a ser propulsores deste movimento, que é de cuidar da natureza, de buscar o equilíbrio, ter um consumo consciente e deixar um legado mais bonito para os nossos filhos, para os nossos netos, e não ser simplesmente pegadas, lixo jogado no chão, maus tratos à natureza. Acho que a gente tem um papel muito mais importante aqui, que a gente pode sim deixar pegadas, mas que elas sejam pegadas positivas e que elas façam com que, quando a gente finalizar a nossa caminhada, se a gente olhar para trás, a gente vai se orgulhar daquilo que fez e não daquilo que a gente deixou de fazer. Falando um pouquinho de Gota Limpa, a gente entende que sustentabilidade é um dos pilares do nosso crescimento, né? E tudo isso não pode acontecer se a gente não envolver as nossas pessoas. Nós temos a empresa há 55 anos, num município muito pequeno, com 13 mil habitantes, e estamos totalmente conectados à natureza. Hoje pela manhã, enquanto a gente estava na sala, eu com os meus colegas de trabalho, daqui a pouco eu falei para os meus colegas, eu disse assim, vocês viram, eles estão fazendo uma reunião de negócios. E daí os 3 que estavam comigo, eles olharam e disseram, mas tu falou comigo, Camille? Eu digo, sim, escutem lá fora as caturritas cantando e falando, conversando entre si, elas estão negociando alguma coisa. Provavelmente é um produto novo. Então, aqui é uma brincadeira, né? Mas eu acho que é isso que a gente precisa buscar, ficar em contato com a natureza e fazer o bem para ela. Aqui fala um pouquinho das nossas pessoas, tá? Nossa gente são pessoas bastante humildes, do município mesmo, que buscam sempre a qualificação, fazer melhor. E que entregam muito para nosso negócio e também para as suas famílias, para a comunidade. A gente entendeu que o movimento que a gente precisa fazer, ele não envolve só as pessoas do nosso negócio, mas envolve também a nossa comunidade. E nós procuramos extrapolar isso. Quando a gente pensou em extrapolar, nós tínhamos uma pessoa lá dentro que pensava isso. Mas a gente percebeu que a voz dela sozinha estava virando uma voz que estava ecoando e não estava tendo força suficiente para fazer o movimento que a gente esperava, que a gente achava que era importante. Foi aí que, numa feira, eu conversei com uma colega da Fruc, com a Jaqueline, que agora está na Docile, e ela me indicou o trabalho da Presa. E daí eu conheci o Rodrigo. A partir disso, tudo mudou. Tudo passou a ter um outro significado, tudo passou a ter mais coerência, tudo passou a ser estruturado, pensado, e não só pensado, mas também começamos a agir. E quando a gente começou a agir, vários movimentos começaram a acontecer. E a gente percebeu que precisava mostrar mais para os nossos colaboradores, para a nossa comunidade, para os nossos clientes, para os fornecedores. E daí nós criamos a Gota Eco, que é a nossa marca de campanha, específica para trabalhar, para desenvolver o tema da sustentabilidade, para engajar cada vez mais os nossos profissionais, para transformar eles em propulsores da nossa ideia, porque isso aqui não é um detalhe. Isso aqui é uma caminhada, uma jornada, que ela iniciou lá atrás com a voz, sozinha, de uma profissional, e agora nós temos um comitê de sustentabilidade, que faz a diferença, que leva as nossas ideias para fora. E hoje nós estamos mais no ambiente imigrante. Mas esse evento de hoje já está nos trazendo para um outro ambiente, está nos trazendo para o Vale do Taquari também. Está mostrando que juntos a gente consegue fazer um movimento maior. E é isso que vai fazer toda a diferença dentro do nosso
do nosso planeta. É quanto mais pessoas entenderem a responsabilidade que têm enquanto cidadãos de cuidar e não simplesmente querer saber dos nossos direitos. Mas se ele não está fazendo, eu não tenho direito de fazer. A gente tem que fazer isso como cidadão. Isso é um voto de cidadania para com o nosso próximo, para conosco e para com o planeta. Então, a Gota Eco, ela nasceu como uma jornada. E assim ela vai seguir sendo a nossa marca complementar para todos esses projetos de sustentabilidade. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que foi criado no lançamento da campanha da Gota Eco. Um vídeo que mostra um pouquinho o envolvimento que tem tanto as pessoas internamente, quanto o Comitê de Sustentabilidade, que tem a Natália, que tem o Rodrigo, que tem a Amália, e todos nós fazemos um trabalho diferente. Tem a Tita também, está aqui quietinha, mas a Tita está lá também. Tá? Posso dar o play? Só um minutinho. Quem sabe faz ao vivo e é assim que funciona, né? Enquanto a Nath está aqui resolvendo, a gente vai... o lançamento do Gota Eco ocorreu primeiramente para os nossos profissionais, lá dentro da empresa. Antes estava, né? Testamos antes e... Mas é assim, né, gente? Foi testado, deu certo, eu ouvi aqui, porque eu estava por aqui antes. Isso. Vamos chamar os técnicos, eles sempre nos auxiliam. Abrir de novo, Lucas? Não? A música já começa desde o início, né? Que ele tá... Vamos lá. A Gota Limpa sempre fez ações de sustentabilidade, mas faltava uma marca que trouxesse todo esse propósito resumido e que conseguisse mensurar e dizer, tanto internamente quanto externamente, quais são esses números, quais são os impactos positivos gerados e conseguir comunicar esse propósito. Se identificou que a nossa vontade se encontrava com alguém que já tinha o conhecimento e que isso também era muito importante. Então, nós juntamos as forças, os conhecimentos, as vontades e começamos a fazer os projetos vinculados à sustentabilidade. A gente precisou, literalmente, matar o leão do dia, que era convencer as pessoas a transformar a ideia de sustentabilidade e suas ações em atitudes práticas. E como primeira ação, então, a gente repensou todas as lixeiras da fábrica e está fazendo uma série de ações para destinar corretamente esse material, esse resíduo. Apesar de parecer uma solução simples, é algo que representa muito, porque a gente não pode misturar os resíduos se a gente quer garantir essa reciclagem. Se nós queremos mostrar que nós somos mais sustentáveis, nós temos que ser mais sustentáveis. É um orgulho muito grande participar desse projeto. O pessoal acompanhando lá e vendo que está mudando e que está visivelmente melhor, eles vão fazer a parte certa. Eu acredito que a marca Gota Eco, a partir do momento que começar a ser difundida para fora, eu acredito que vai ter uma aceitação também do público externo, dos nossos clientes, e vai realmente criar um sentimento de união por uma causa em comum. Como eu sempre falo, são as pessoas que vão fazer diferente. Somos nós que podemos deixar uma marca
melhor no nosso planeta. Isso é o que a gente entende, né? Que com a gota limpa tudo fica bem. Com a gota eco, o planeta também fica bem. E são essas ações que a gente quer seguir fazendo e seguir mostrando. Hoje a gente deu mais um passo, que foi muito bacana, que é essa foto aqui mostra. Tá? Foi um movimento feito nas escolas do município. Antes de vir para cá, eu não, mas a equipe toda estava lançando primeiramente dentro da empresa e, posteriormente, foram para as escolas fazer esse lançamento. Eu não vou falar dessa imagem, porque o Rodrigo vai falar depois, contar para vocês o que aconteceu um pouquinho mais no dia de hoje. E eu quero agradecer e espero que esses movimentos eles possam servir como exemplo para que a gente procure cada vez mais participar dessa mudança, fazer a diferença e poder deixar uma marca bem legal para o nosso planeta. Muito obrigada. Obrigada, Camille. Pessoal, agora dando início às nossas palestras. Deixa eu puxando aqui. Eu vou tirar essas cadeirinhas que eu acho que está encurralando os nossos palestrantes. Ainda mais eu que sou baixinha, atrás de uma cadeira alta, só deve estar vendo a minha cabeça aí de baixo. Já deixa eu deixar engatilhada aqui a primeira palestra. Já. Aqui. Acho que pode... Isso. Obrigada. Eu vou pegar minha colinha de novo. Então, pessoal, agora a gente vai começar as palestras propriamente ditas. Como eu falei inicialmente, a gente pensou nos palestrantes desse evento bem para mostrar as soluções existentes para a gente alcançar um mundo mais lixo zero, né? Ou pelo menos um pouco mais próximo disso, a gente sair desses 3% de reciclagem e alcançar resultados maiores. Opa, peraí que eu abri errado. Deixa eu tocar aqui. Então, gente, a primeira palestra que a gente vai chamar é justamente uma palestra para mostrar sobre as tendências, sobre o que os dias de amanhã vão nos trazer, quais são as tecnologias, quais são os posicionamentos dos elos dessa cadeia de reciclagem, seja da indústria, seja do cidadão, como é que isso vai se mostrar. E quem vai apresentar para ela, quem vai apresentar essa palestra é o Rodrigo Cury. Ele é da Era, formado em design de produto pela URGS e, em 2014, fundou a Preza, marca pioneira na fabricação de óculos de madeira e que obteve diversos reconhecimentos do mundo da moda e design. Atualmente, ele lidera os projetos de inovação e sustentabilidade de empresas como a Uber, FedEx, Três Corações, Gota Limpa, entre outras. Em 2020, a Preza foi destaque no Prêmio FedEx para pequenas empresas, como uma das 13 startups mais promissoras e conquistou o primeiro lugar no Prêmio Bornancini, na categoria Design para Impacto Positivo. Rodrigo, pode vir. Agora o palco é todo teu. Boa noite. Como a Camille comentou, a gente passou hoje o dia inteiro em escolas do município de imigrante. Quando a gente falava bom dia, vinha uma enxurrada de bom dia. Então eu sei que está todo mundo cansado, mas eu queria dar um boa noite. Queria escutar um boa noite, bem forte. Muito obrigado. Bom, como a Nath comentou, vou falar um pouquinho sobre tendências, consumo consciente e o mundo pós-pandemia. Vou tentar ser breve, é um tema um pouquinho complexo, mas vamos lá. Eu sou o Rodrigo,
Sou formado em design de produto pela URGS, como a Nath comentou. Talvez o único designer, né, aqui do auditório hoje. Mas o meu contato com a sustentabilidade, ele começou vendo a minha mãe fazer papel artesanal com materiais naturais e reciclados lá no meu sítio, com diferentes aplicações, tingimentos. Isso me fascinava bastante. E aí eu comecei a olhar para a minha profissão e tentar trazer um pouquinho do que eu via ela fazendo, assim. E um capítulo importante assim da minha trajetória, só para contextualizar um pouquinho, é a marca Preza. A gente lançou no mercado aqui do Sul óculos de madeira. Isso foi em 2013, foi um projeto pioneiro aqui no Sul. E teve um crescimento bem bacana, assim, bem orgânico ao longo do tempo. A marca tinha essa pegada de consumo consciente, esse DNA da sustentabilidade, num momento que não se falava muito disso aqui no Brasil, muito menos aqui no Sul. Então, a gente teve um crescimento bem exponencial, assim, bem grande, bem legal. E, ao mesmo tempo, a gente, como DNA de empresa, a gente sabia aonde a gente queria chegar em geração de impacto positivo e transformar realmente a cadeia produtiva que a gente trabalhava, valorizar todos os elos da cadeia, etc. E aí, em 2014, a gente ganhou um prêmio que deu uma motivada nessa trajetória empreendedora. E, com o tempo, a gente foi desenvolvendo o negócio. Hoje, a gente tem esse braço que é a consultoria Aera, que trabalha com projetos de maior impacto positivo, justamente entendendo que, como futuro, o DNA da empresa era justamente a geração de impacto em projetos maiores, com números maiores também. Bom, mas eu vim falar de futuro, e essa palavra futuro, ela trouxe um significado diferente para a minha vida no ano passado, por causa desse carinha aqui. Ele foi o responsável por isso, assim. O Bento chegou já me ensinando um monte de coisa. É um pouco clichê falar isso, né? Um pouco apelativo, assim, pô. Mas quando eu tenho um filho, eu começo a pensar mais em longo prazo. Eu comecei a pensar que pai que eu queria ser para ele, como que eu queria acompanhar o desenvolvimento dele. Comecei a cuidar mais da minha saúde, coisas do tipo. Mas também comecei a pensar em que mundo que ele ia viver daqui a 15, 20, 30 anos. E aí eu trago alguns dados alarmantes, que até 2035, o maior aterro sanitário aqui do Sul, ali em Minas do Leão, ele pode atingir a capacidade máxima se os gaúchos continuarem consumindo produtos da forma como consomem, e se isso não mudar nada. E aí eu trouxe outros dados e o Bento ficou com essa cara, com esse olhão arregalado, assim, que menos de 5% de tudo que a gente gera e que é reciclável, de fato está sendo reciclado, e quase 30% de tudo que vai para um aterro sanitário é reciclável. E são produtos que poderiam voltar para a indústria, poderiam voltar a gerar valor, poderiam voltar para uma cadeia de valor, né? Então, eu trago uma frase que eu gosto bastante, que é: não vivemos uma era de mudanças, vivemos uma mudança de era, que é justamente todo esse movimento que a gente está vendo e que eu vou falar um pouquinho aqui. E foi uma motivação para o nome da consultoria, que é a Aera, que a gente está há mais de ano trabalhando, mas lançamos aí em primeira mão na Semana Lixo Zero. E a Aera nada mais é que a parceria entre a Arco e a Preza. A gente decidiu unir o know-how das empresas, unir a nossa expertise em economia circular e desenvolver projetos de economia circular do início ao fim. Então, olhar como um todo, como a Camille comentou, para a sigla ESG, de forma holística, né? Então, não vou falar muito dos nossos números, mas mais de 1.000 toneladas de resíduos reciclados, mais de 50 mil produtos ecoeficientes fabricados e mais de 100 mil reais em geração de renda para comunidades vulneráveis. Uma coisa que a gente sempre fala, e que eu quero trazer o projeto da Gota Limpa como um case, assim, é justamente esse pensamento de tendências e problemáticas globais, mas agindo localmente, né? Que não tem problema nenhum da gente pensar no pequeno, olhar para dentro. E isso foi o primeiro passo que a gente começou a trabalhar na Gota Limpa, que já era uma empresa que trabalhava esses conceitos de forma inerente no seu DNA, mas isso não era externalizado por uma série de questões. Que, inclusive, a gente vê em várias empresas que é o medo de falar sobre sustentabilidade, de não ser perfeito,
né? Se eu vou falar sobre sustentabilidade, eu tenho que ser 100% perfeito. Na verdade, a gente está falando de uma jornada, né? Então, é como se fosse o gargalo, ele sempre vai caminhando, quando a gente resolve uma coisa, aparecem outras coisas. Então, esse é um primeiro ponto assim, que eu gosto de destacar, que é essa abordagem da sustentabilidade como uma jornada de um aprendizado, de uma conexão, né, com pessoas que têm os mesmos ideais. Então, a gente começou, como a Camille comentou, fazendo essa mudança internamente, trazendo um pouco de educação ambiental, trazendo um pouco, escutando bastante também os colaboradores, e internamente na empresa, gerando essa conscientização. E aí a gente resolveu ir para a comunidade. E essa foto foi de algumas horas atrás, e foi incrível, assim, porque a gente já vem fazendo um trabalho com essas escolas, mas com algumas turmas, e hoje a gente uniu a escola inteira. Eu acho que foram mais de 300 crianças, mais de 400 crianças no dia. Então, imaginem o impacto que isso não traz para a comunidade. Cada criança saiu com um flyerzinho sobre como destinar os seus resíduos, como levar os seus resíduos para os pontos de entrega voluntário, o que se faz depois que começa um processo de reciclagem, até onde pode chegar esse ciclo virtuoso. Então, é muito legal de ver assim, no olho das crianças essa transformação. E para esses projetos, a Gota Limpa dá o nome de Reciclando para o Futuro, que é justamente a gente olhar para frente, olhar para o longo prazo e direcionar a comunicação de sustentabilidade para as crianças. Então, aqui estão os selinhos, ali está o flyerzinho, foi super bacana hoje. Inclusive, nas mídias sociais ali da Gota Limpa, traremos mais informações a respeito. Eu vou passar para um outro case, que é o case da Três Corações, que eu até estou com um estojinho aqui. Esse estojinho, ele é um estojo feito de cápsula de café, com mais de 200 cápsulas aqui dentro. Depois eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhadinha. Mas o desafio era, temos um problema de resíduo, que é a cápsula de café. Não sei se você sabe, mas ela tem vários materiais diferentes. É um super desafio reciclar esse material e também fazer o trabalho de educação ambiental dos consumidores, né? Então, a gente abraçou esse desafio faz mais de ano, acho que desde 2019. Hoje, a Arco recebe mais de 1,5 tonelada de cápsulas de café por mês. Em cápsula, isso dá muitas cápsulas, né, Nath? Não sei qual que é o volume unitário. E esse programa tem mais de 23 cooperativas na cidade de Porto Alegre que são apoiadoras, colaboradores desse projeto. E ela começou, então, com essa coleta periódica de diversos canais de consumidores, né, da Três Corações, desde hotéis, restaurantes, escritórios e pontos de entrega voluntário da Três Corações, varejo. Pesquisa com o comportamento do consumidor. A gente queria entender, de fato, o que o consumidor de cápsula de café entende sobre sustentabilidade. Existiam algumas hipóteses de que não existe uma preocupação grande. Enfim, a gente trabalha com sustentabilidade, acaba entendendo, olhando para grandes temas com algum olhar mais ativista, talvez, né? E, na verdade, a gente entendeu que é o contrário. O consumidor de cápsula de café hoje, ele tem a demanda, assim, de entender o que a empresa está fazendo, para onde está indo a cápsula, qual que é a responsabilidade de cada elo da cadeia. Então, a gente entendeu isso, e então estamos desenvolvendo um projeto de economia circular e de design de produto a partir desse desafio que é o pós-consumo das cápsulas. Esse é só o primeiro produto, ele já está no site da Três Corações para venda, então vocês já podem dar uma olhadinha mais no projeto, mas fiquem de olho, tá? Mas eu vim falar um pouco mais de futuro, e esse aqui é a nossa visão de desenvolvimento sustentável. É mais ou menos um histórico que eu fiz uma adaptação aqui de uma licença poética para falar um pouco mais sobre o futuro. Mas, basicamente, lá nos anos 60, não sei se vocês estão lendo bem, eu vou dar uma lidinha no gráfico, com a popularização da indústria do plástico, com o crescimento exponencial industrial, as empresas tinham uma ignorância total sobre o assunto de desenvolvimento sustentável. A partir dos anos 70, já com os problemas de curto prazo ambientais, começou a haver legislação, normas e leis, e começou a rolar uma adaptação resistente das empresas a se adequar a essas leis. Depois dos anos 80, começou a aparecer um pouco mais de ativismo ambiental, e aí algumas empresas faziam um pouquinho além da sua obrigação, que já era bastante na época, e aí nos anos 90, então, rola uma mudança de rumo,
que é quando a gente então, tem uma intensificação grande, né, do engajamento global da ONU, né, dos temas ambientais, né, com a camada de ozônio, com o aquecimento global. E aí surge o que a gente conhece como responsabilidade socioambiental corporativa, que é o antecessor do ESG, né, que a gente conhece hoje, e que veio com o Pacto Global através do Kofi Annan, que fez todo um engajamento com grandes corporações no planeta inteiro, para estabelecer, então, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e todas as suas metas, lá, mais de 160 metas. Então, começa essa grande corrente mundial em prol de um bem comum, que é o desenvolvimento sustentável. E a gente entende como futuro, para daqui a 3, 5 anos, a gente não está mais falando de impacto positivo, de minimizar o impacto, né, que a gente gera enquanto indústria, e não está falando só de compensação de carbono ou algo do tipo, e sim de regeneração, ou seja, eu vou compensar o que eu estou impactando, mas eu também vou regenerar o que já foi impactado. Então, essa é a nossa visão de futuro. E fazendo uma observação assim, sobre esse gráfico, é que a pandemia ela veio para tornar essa tendência que é super clara, né, de evolução e de não retrocesso nesse mindset, nesse pensamento, para justamente fazer com que as empresas que não se posicionavam até então, ou se posicionam, ou elas estão correndo aí sérios problemas atualmente, né? Então, a pandemia ela veio justamente, a gente viu as empresas que ficavam um pouco em cima do muro ter que pisar firme no seu posicionamento, criar o seu posicionamento se não existia, e falar sobre questões sociais e de governança. Então, basicamente, lá no início, quando existia uma ignorância total, o senso comum era: quanto mais se produz, mais se polui. Ponto. E hoje, o senso comum está se mostrando que quanto mais se produz sem poluir, quer dizer que a empresa é mais eficiente. Se a empresa é mais eficiente, ela tem processos mais sólidos e ela traz mais rentabilidade. E ela olha para o longo prazo. Se ela olha para o longo prazo, consegue aliar aspectos de governança, aspectos ambientais e sociais. Se ela alia isso com aspectos econômicos e financeiros, é uma empresa que é muito sólida e que eu vou querer investir meu dinheiro. Daí começam a surgir os índices ESG, e aí vai para o mercado de capitais, e esse modelo de critérios, né, de sustentabilidade, ele não vai retroceder, isso vai só evoluir. Eu também gosto dessa frase, que é: o maior perigo para as organizações em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas sim agir com a lógica do passado. Eu quero puxar a brasa um pouquinho para o meu assado. Qual que é a lógica do futuro, para mim? É o design. É a gente pensar antes de criar o problema. E justamente a minha abordagem de design é o equacionamento simultâneo de diversos fatores. Ou seja, para lançar um produto, em cima da mesa tá fatores de materiais, de processos, de tecnologia, de logística. Tudo isso tem a ver com são fatores de sucesso do produto, além dos óbvios mercadológicos, econômicos. É claro que um briefing de projeto de produto ele não vem tão perfeito assim, né, com todos esses fatores, e é o trabalho de quem desenvolve o produto justamente olhar para o que tem atrás do produto na gôndola. E esse equilíbrio é o desafio, assim, achar um equilíbrio entre o ecológico, com o mercadológico, com o econômico, e pensando em todos esses fatores, todos os impactos do produto, tanto na sua cadeia produtiva quanto em toda a cadeia de valor, que é o desafio para a gente pensar em produtos mais sustentáveis e já resolver o problema na raiz. E aqui eu trago uma brincadeira que é o Human Centered Design, que é o HCD. Talvez vocês já escutaram o termo Design Thinking, que é o raciocínio, a forma como o designer pensa e resolve problemas. E, basicamente, essa metodologia ela fala de escutar o usuário, né? De colocar o humano no centro, de colocar o ser humano no centro, o usuário no centro, e aí desenvolver esse projeto de forma imersiva. E a brincadeira que eu faço, a analogia que eu faço é o BCD, que é Bee-Centered Design, ou seja, não vamos pensar no ser humano no meio, vamos pensar nas abelhas, vamos pensar no ser mais sensível, que ajuda a polinizar toda a biodiversidade do mundo, porque elas são muito mais vulneráveis que o ser humano. Então, acho que se a gente colocar as abelhas no centro, aí a gente vai ter uma visão de futuro para o nosso planeta um pouquinho melhor,
porque eu acho que o ser humano já está super bem resolvido e a gente precisa proteger quem é mais fraco agora, nesse momento. Então, muito obrigado. Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. E aqui estão os meus dados, caso alguém queira fazer alguma pergunta, enfim. Obrigada, Rodrigo. Deixa eu já ajeitar aqui a próxima. Que eu sou apresentadora, eu mudo as apresentações, é tudo muito dinâmico. Bom, eu vou chamar agora uma pessoa, deixa eu pegar aqui minha colinha de novo, que eu já conheço e admiro há alguns anos o trabalho. Eu não havia falado, mas a minha primeira empresa foi sobre compostagem. E eu fazia ainda, na época, uma compostagem muito manual, eu mesmo recolhendo, cuidando da composteira, revirando, gerando meu adubo. Então, essa foi a grande empresa assim, do estado, super bem consolidada, que eu conheci, que tinha um processo muito bacana e que ainda nessa empresa pequena eu tive a honra já de ter uma parceria, que também me ajudou a abrir a Arco, que é a empresa de gestão de resíduos. Então, eu vou chamar aqui o Fernando Lânios. Ele é administrador de empresa, diretor comercial da Folito, uma empresa que ele vai falar que tem um processo de compostagem muito consolidado, que é um exemplo realmente nacional em termos de processo, mas vou deixar aqui para ele apresentar o que significa a planta e os planos. Fernando, pode vir aqui conosco, seja muito bem-vindo. Deixa eu passar um alquinho aqui agora. Obrigado. A gente vai testando e vai consertando. Muito obrigado. Então, pessoal, em primeiro lugar, muito boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar a Camille, nossa anfitriã, eu posso chamar, né, Natália? E dizer que para nós, principalmente, pouco falar de mim, mas sim da Folito. O objetivo nesse momento, e para que eu fui convidado, é para que a gente falasse da empresa. E para mostrar que a Folito é uma ferramenta, e, na verdade, ela vai contemplar esses objetivos que a gente vinha falando, justamente para mostrar que há meios para que a gente haja melhor com os nossos resíduos. E para que realmente, né, Natália, quando falavas antes dos números, para que a gente realmente tenha essa oportunidade de trabalhar com esses 90% que nos cabem. Eu acho que a gente está hoje com uma certa dificuldade quando fala em resíduo. E eu vou lembrar, a gente se conheceu em 2016, na Semana Lixo Zero, quando a gente já conferenciava lá em Porto Alegre falando nisso. Foi daquele dia lá, não me lembro o nome de uma escola lá em Porto Alegre, enfim, mas que a gente falava sobre justamente tentar transformar isso em realidade. Na época, a Folito compostava em torno de 180 toneladas de resíduo por dia. Hoje a gente está bem pertinho de 700 toneladas dia. E por que eu digo isso e por que eu destaco? Porque, na verdade, o objetivo hoje é justamente mostrar que tem atitudes que as pessoas podem ir tomando no dia a dia, e a Folito é uma dessas ferramentas, e quando eu falo isso não é para enaltecer a Folito em si, mas é para mostrar que quando a gente fala do aterro, né, como tu falaste há pouco de Minas do Leão, e que tem um erro gigantesco que o nosso Estado, por exemplo, coloca, que está no seguinte sentido: a gente enterra, a Folito consegue compostar hoje 600 toneladas de resíduo por dia, mas o aterro de Minas do Leão consegue enterrar outras 1.800 toneladas dia. Esse número, inclusive, cabe uma atualização. E aí, por que eu cumprimento a Camille? Porque, na verdade, a Bertolini já é nossa cliente há muito tempo, né? A Gota Limpa. Então, existem empresas que já têm tomado essa atitude, e daí, mais uma vez, parabéns a vocês por estar conseguindo comunicar isso para que a gente venha aqui mostrar que é possível fazer. Olha, a gente tem um material ou dois que são oriundos de lá, mas eles estão realmente voltando para o ciclo. Eles estão se tornando um fertilizante. Vocês sabem que o Brasil é o maior importador mundial de fertilizante. E fertilizante também é o maior volume de importação do país. A gente fala em balança comercial, em outros, poderíamos trazer toda a tônica do que a gente está falando agora para questões econômicas, com relação ao investimento, à necessidade de investimento, mas principalmente a dano.
Faz algum sentido a gente ser o maior exportador de commodity agrícola e continuar sendo o maior importador de fertilizante e, ao mesmo tempo, sermos, aí vamos falar de novo do Rio Grande do Sul, que é a realidade que a gente tem dados e consegue discutir, e a gente enterrar 1.800 toneladas por dia de material que poderiam estar tendo um outro destino. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o meu objetivo aqui é mostrar que a Folito é uma ferramenta, mas que a gente deveria ter 20, 30, talvez 50 folitos no Rio Grande do Sul, para que muitas outras empresas pudessem tomar a atitude que a Gota Limpa toma e que a Dália, que o Eduardo está aqui conosco, também toma, como nossos muitos outros clientes. E aí vem a alegria da Semana do Lixo Zero, que é a gente receber o pessoal da Inspetoria da Três Corações, né, desse projeto lindo que vocês estão fazendo, para entender que as cápsulas também têm uma parcela de café e que esse café, o objetivo maior do que a gente pode fazer, o que de melhor a gente consegue fazer com ele é colocar ele de volta no ciclo e tornar ele fertilizante. Como a gente faz isso? Com um processo simples, um processo que, na verdade, é milenar, que chama compostagem. Essa é a nossa planta. Ela é uma planta de em torno de 21 mil metros quadrados de área construída, aqui na cidade de Estrela. Ela tem um investimento hoje que já passa um pouco de 30 milhões de reais, e ela é uma planta que, eu vou ser um pouco repetitivo nisso, mas o que é importante que se entenda dela é que ela é realmente uma ferramenta. É uma ferramenta para fazer uma coisa que é super simples, mas que demanda atitude. E aí a Semana do Lixo Zero, e a gente ser partícipe dela e poder apoiar e estar aqui com vocês, mostra É difícil a gente falar enquanto prazer isso nos dá, porque realmente nos mostra o seguinte: estamos indo para o caminho certo, sem dúvida, mas temos que ter como fazer, como agir. Precisa que alguém lá na Arco, lá em Porto Alegre, colete a cápsula em algum determinado momento e tome realmente a atitude de separar o plástico, de fazer essa separação que vocês estavam mostrando há pouco na empresa, para que a gente consiga chegar no final e colocar esse material de volta no ciclo. Quantos vão poder botar? Quase tudo. Vai sobrar só os 10%. Então, a nossa planta, ela tem duas linhas, uma de compostagem, a compostagem que é a linha aeróbica, que é esse pavilhão da esquerda aqui, e na direita é a parte que, na verdade, é a inovação dessa planta, que ela está operando há menos de 2 anos, que é a parte de recebimento de líquidos e tratamento anaeróbico. Aqueles dois ali são 2 biodigestores, são hoje os 2 maiores biodigestores CSTR que estão em comissionamento no Brasil. Porque eu falo comissionamento, é uma tecnologia que ainda não é de balcão aqui. A gente está aprendendo todo dia com ela opera um tempo, a gente está tendo que fazer atualizações, trazer ela, principalmente, tentar fazer uma planta em reais e não em euro, que são das dificuldades que a gente está tendo. Mas a grande importância é dizer o seguinte: está aí, a planta está em pé. A gente já, no dia de hoje, por exemplo, a gente trabalhou com praticamente 800 toneladas de resíduo. Então, são resíduos que voltaram ao ciclo e tomaram esse destino muito melhor e muito mais nobre, que é voltar ao ciclo da agricultura. Quando eu falo das nossas 2 linhas, então, para entender, para que vocês entendam bem nesse meu compromisso de mostrar para vocês como é que funciona essa ferramenta, que é uma indústria de compostagem, são, então, esses 2 tipos de tratamento, nos quais a gente vai receber materiais pela linha aeróbia, que vai ser a compostagem, que vai ter uma aeração e vai trabalhar com micro-organismos que degradam a matéria por essa via. E, então, a exemplo de cama de aviário, cinza de caldeira, pós e varreduras de diversos processos industriais, serragem, resíduos de incubatório de aves e dezenas de outros materiais que, a grosso modo, podem ser tratados por essa via. E a outra, que é essa via anaeróbia, que ela daí tem o grande detalhe, que é o seguinte: ela, além dela ser incorporada no fertilizante e ela ser tratada através dos biodigestores, ela tem uma oportunidade de gerar energia, e através do gás metano, que a gente está, essa a inovação que a gente está tentando implantar, e confesso para vocês com uma dificuldade tremenda, não é uma tecnologia de balcão do Brasil, mas a gente está implantando e está montando ela para que a planta gere, então, esse combustível que é absolutamente verde, porque, afinal de contas, o metano que se usa hoje ainda é de fonte de poços de gás natural, né? De poços de petróleo, e a partir do momento que a gente consiga
trazer esse metano também para o nosso uso, a gente, além de estar gerando o fertilizante, como eu falei para vocês há pouco, a gente vai conseguir gerar uma parcela de energia. O nosso processamento, então, é por essas duas linhas, e a biodigestão vai gerar o biogás, que no futuro vai ser colocado para a usina de calor e energia, ou o upgrade do biogás, e aí sim a transformação dele em biometano, que é esse combustível que eu insisto em dizer para vocês que realmente é um combustível, talvez o primeiro combustível verde que a gente pode falar. Porque essa questão do combustível, ela daria uma outra discussão inteira, mas muitas vezes se tratar, por exemplo, determinado equipamento elétrico como sendo verde e ter que gerar energia por uma termoelétrica, a carvão, por exemplo, começa a gerar algumas discrepâncias que a gente poderia ter uma discussão bem larga. E aí, torno a falar, quando a gente coloca lá, mesmo que o aterro hoje gere um pouco de gás, lá no aterro, por exemplo, esse de Minas do Leão, se a gente pudesse estar fazendo esse aproveitamento por essa outra via, com outras companhias similares com a nossa, a gente com certeza estava tendo um ganho ambiental muito maior. E a nossa razão de existir, que é pela linha da compostagem, que é a produção do fertilizante, que na verdade é o nosso grande negócio, né? Representa hoje em torno de 70% do faturamento da companhia, que está focado na produção de adubo orgânico, e que é um material que também está demandando toda uma recompreensão de fertilizantes no Brasil. Não é um material ainda reconhecido, e aí eu posso dizer para vocês, a gente já atua nesse mercado aí, eu brinco, eu comecei com 3 meses, né, a vender fertilizante orgânico, e eu tenho 37 anos e até hoje o fertilizante não é reconhecido como uma fonte de nutrientes, embora seja, né? Não tem diferença nenhuma de tu plantares milho, plantares soja e buscares os nutrientes através dos orgânicos em detrimento do fertilizante sintético. Embora isso, a nossa agricultura quimicista e gerada, porque na verdade os fertilizantes são depois das guerras, são inventos depois das guerras, né, depois da necessidade maior de produtividade, eles são, a nossa agricultura, ela se forma, muitos dos conceitos dela, naquela etapa ali do gráfico que tu citaste, que está no ponto da ignorância. Então, a gente tem uma agricultura absolutamente quimicista que ainda não reconhece o fertilizante como uma fonte de nutriente, embora seja. E essa fonte faz com que ele tenha um preço inferior ainda no mercado, ele não consegue competir com o fertilizante químico a preço de balcão. E isso aí é mais um dos motivos de que acaba com que muitas pessoas não consigam optar, ou muitas companhias não consigam optar pela via da compostagem, porque, infelizmente, está sendo mais barato do que se gerar fertilizante e se encaminhar o material para um aterro. Então, quando a gente tem companhias que têm, de novo, e aí eu insisto e cito a Gota Limpa de novo, nossa partícipe, que quando as companhias conseguem fazer essa opção, por entender que não é mais barato fazer uma disposição, embora ela seja ambientalmente aceitável, fazer uma disposição direta em solo, por exemplo, ou pior, enviar algum material para um aterro, quando as companhias têm esse tipo de campanha, a gente acaba obrigando com que esse tipo de via, conforme a nossa, ela seja fomentada. Então, é uma decisão que a companhia toma e que ela vai gerar. Tu enviares um material, por exemplo, para compostagem e participar desse ciclo virtuoso, ele vai fazer com que essas companhias vão se colocando e aí a própria agricultura vai voltando para esse negócio e cria de novo essa, vamos dizer, quase um apêndice do que a Natália vinha falando, que é do lixo zero na parte de agricultura orgânica. E aí tem, de novo, eu quero insistir com relação a essa questão das confusões. Muitas vezes a gente dá um foco muito grande para os materiais recicláveis, as pessoas já entendem a facilidade de se reciclar alumínio, de se reciclar plástico, e não está enxergando a possibilidade, a oportunidade que nós temos com relação a materiais orgânicos. E aí está aí a companhia para mostrar que tem como fazer. Além de tudo isso, a gente tem uma legislação que é um pouco incipiente, mas mesmo assim ela está se modernizando, e se modernizando eu posso afirmar para vocês que ela tem se modernizado, a legislação de reciclagem de resíduos orgânicos, ela tem se modernizado com o andar da carruagem, a gente vai andando e as coisas vão se criando e está se fazendo novas leis, mas é importante porque a gente está criando modelos que conseguem ser aplicados e principalmente replicáveis.
Então, insisto mais uma vez que a planta está aí para ser exemplo e que a gente tenha, no Rio Grande do Sul, diversos concorrentes, né, ou parceiros. A gente tem uma associação das indústrias de compostagem hoje, que a Folito, inclusive, preside e modéstia à parte, organiza, mas porque a gente entende que se a gente conseguir fazer com que isso vire realmente uma coisa comum, uma coisa normal, vai facilitar muito o caminho para todos. Eu fiz um compromisso aí de ser bem rápido, então, até mesmo porque eu estou ansioso pelo bate-papo, então eu vou deixar os nossos contatos. Acho que mostrei com os dados e que eu disse para vocês que é possível, que era o meu compromisso. A ferramenta da compostagem está aí, a ferramenta da biodigestão também está, geração de energia e fertilizante totalmente verdes em escala industrial. Isso aí, muito obrigado. Obrigada, Fernando. Agora já vamos para a nossa última palestra, nosso último convidado também. É uma empresa da região, acredito que todo mundo conhece, admira. Já deixa eu botar aqui. Então, gostaria de chamar o Lucas Lengler. Ele é químico industrial, especialista em auditoria, perícia e gestão ambiental, supervisor de meio ambiente na Bebidas Fruc, vice-presidente do Conselho de Meio Ambiente de Lajeado e presidente da ONG JCI, aqui em Lajeado. Então, Lucas, seja muito bem-vindo, fique à vontade e uma boa apresentação. Uma boa noite a todos. Primeiramente, agradecer por essa oportunidade. A última vez que eu participei do Lixo Zero foi em 2018 ou 2019, né, Rodrigo? E é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre a Fruc, né? O Fernando me botou no compromisso de diminuir meu tempo. Eu tinha pedido 40 minutos, né? Vou ter que baixar para 15. Mas vamos lá, vamos tentar, tá? Então, vou falar um pouquinho de responsabilidade socioambiental na indústria, um pouco das práticas, então, da empresa Bebidas Fruc. Eu vou aqui no manual. Show. Obrigado. Já me apresentaram, tá? Então, eu vivo hoje 10 anos já na Respiro Meio Ambiente e recentemente me desafiei aí a estar também mais em questões sociais aqui no município, também como voluntário, que isso é um desafio muito grande para nós técnicos, também trabalhar, por exemplo, como na JTI, que é desenvolvimento de líderes, bem como no Condemas, né, que é um trabalho bem legal aqui no município e muito importante. Eu quero começar antes de chegar lá na Fruc, falar um pouquinho, uma reflexão, tá, sobre sustentabilidade. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente vai no Google e pesquisa lá, o que é sustentabilidade? Aí a gente encontra umas imagens assim, ó, né? Plantinhas, né? Um planeta, né? Show de bola. Eu entendo que isso representa uma parte da sustentabilidade, mas não tudo que a gente realmente precisa discutir, né? Antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisa, foi mais ou menos 100 pessoas, tá? Foi eu mesmo, eu que fiz esse gráfico aqui. E todo mundo, quando pensa em sustentabilidade, 82% é ambiental. Sim, é um dos pilares da sustentabilidade, mas se falava muito de reciclagem, muito de árvores, muito de preservação à natureza, animais, mas a sustentabilidade é muito maior que isso, né? Um grupo ali de 3 pessoas falou em social e ambiental e 15% social, ambiental e econômico. E aí que entra o que eu quero trazer aqui para reflexão. Sustentabilidade também é diversidade, também é questão de acessibilidade, tem muitos temas envoltos disso, né, que também precisam ser falados. Bem como as empresas precisam gerar um impacto positivo e ter lucro. Não pode só pensar de um lado, um dos pilares, né? Então, sempre quando a gente está dentro da Fruc, inclusive discutindo, é os 3. Tem a questão ambiental, que é a minha função lá dentro tem, mas a gente tem que ter essa conexão entre todos esses pilares, né? E aí chegamos a Bebidas Fruc, né? Estou há muito tempo ali dentro, já vi muita transformação e recentemente teve uma das maiores que eu já vi quando se fala em sustentabilidade. A gente teve uma revolução cultural, tá? Onde até os palestrantes falaram sobre a questão do cliente. O nosso cliente hoje, nessa revolução, trouxe que ele está no centro e para alcançar o que o nosso cliente, que é o nosso stakeholder principal, vamos dizer assim,
nós temos que ter pessoas engajadas e temos que ter resultados. Tudo pensando em inovação, aprendizado contínuo e muita comunicação. Já vamos falar um pouquinho mais de comunicação depois. Tudo isso é abraçado pelo nosso propósito, que ele é novo, isso aqui é coisa nova, pouco está dentro da Fruc já sendo divulgado e cada vez mais vai aparecer nas mídias. Que é o nosso propósito, paixão por oferecer o melhor sabor, construindo conexões verdadeiras e fazendo a diferença na vida das pessoas e do planeta. Então, a Fruc agora está numa batida de criar conexões, seja com fornecedores, clientes, os próprios colaboradores, pensando em pessoas, pensando, quando se fala em planeta, em questões de ecossistemas, tudo que a gente está envolvido, né? E não menos importante, para atender, para nós chegar nesse propósito, para ir correr atrás dele, nós temos que seguir valores também, que é surpreender e encantar clientes e consumidores, nutrir relacionamento de confiança, investir em profissionais engajados e motivados, promover a inovação, trabalhar para fazer o melhor, abraçar a sustentabilidade, que é o que eu vim trazer aqui para vocês hoje, e alavancar resultados. Mas, no final, para quem conhece a Fruc, quem é de Lajeado, a essência continua a mesma. É uma empresa muito boa de se trabalhar, o pessoal lá dentro é muito positivo. O Rodrigo já teve bastante experiência com nós lá, né? Então é muito bom trabalhar lá. E quando se fala em essência, porque apesar de ter tido essa revolução, essa mudança, não é algo novo para a empresa. Lá desde 1988, a Fruc já pensava nisso. Foi a primeira empresa aqui do Vale do Taquari a ter uma estação de tratamento. Não era muito falado, estava ali saindo da era da ignorância, né? E aí já se pensava nisso naquele tempo. Em 2000 também foi um grande marco. Foi desenvolvido lá um setor especificamente de resíduos sólidos, onde a gente tem lá todo o trabalho de como se fosse um intermediário para valorizar os materiais e entrar, inclusive, em mercados, negociar, trabalhar, né, com esses materiais e dar o melhor destino. Ainda em 2000 foi feito cisternas. Lá por baixo da fábrica são várias cisternas, tem tanques também para armazenar água de reuso, bem como a água da chuva, que começou a ser captada lá em 2007, 2008. E se vocês conhecem, né, o ESG começou a ser falado em 2003, 2004. Então, a Fruc estava ali já desde os anos 2000, já pensando neste tema, né? Em 2011, foi quando eu entrei na Fruc, nós lançamos o programa de Tecnologias Limpa, que é o que realmente move a empresa hoje no sentido de sustentabilidade. Por quê? Aqui não são essas ações gigantescas, bonitas, não. É lá no dia a dia, no trabalho, no processo. Nós temos que ter melhoria contínua, olhar indicadores, ações, planejamentos. E esse programa traz com esse olhar ambiental. Outro grande marco, um projeto de gestão de águas, onde tudo lá é medido, porque a água é o principal recurso da Fruc. Sem água não existe a Fruc. Então, nada mais justo que investir pesado nessa área. E, por fim, um último grande marco, não que não teve mais ações desde lá, mas foi o nosso inventário de carbono, aí, que já é lançado desde 2013. Né? E esse ano, para quem viu, nós lançamos aí os caminhões elétricos e está sendo muito mais tratado desse período. E, para começar, então, a falar realmente lá da gestão socioambiental, eu quero começar com essa frase. Todo impacto ambiental começa por um problema social. Tá? Então, por isso eu trouxe aquela reflexão no início. O grande problema que a gente tem hoje aqui no Brasil é educação. E educação é uma questão social, e se a gente evoluir na educação, a gente resolve muitos problemas ambientais. Né? Isso eu aprendi numa palestra aqui no Univates mesmo, e eu achei fenomenal e queria trazer para vocês. Então, como é que é a nossa gestão? Tá? Estamos falando lá dentro em ESG, não que não existia sustentabilidade, mas o ESG veio com uma metodologia legal para se pensar. Então, nós temos um grande programa que é gerenciado por um comitê de sustentabilidade, que é o futuro do planeta Fruc. Temos uma política de sustentabilidade que está em revisão, e aí nós temos os trabalhos nos pilares sociais, ambientais e de governança. Vou falar mais do ambiental, mas não vou deixar em branco aí os outros pilares. Nós também seguimos os objetivos do desenvolvimento sustentável, nossas ações estão atreladas a eles, e na nossa nova política vai estar isso bem descritinho, né, de como a gente está trabalhando. E aí vamos então ao pilar ambiental. Gente, gestão ambiental, olhando aqui essa questão, tá? Resumidamente, requisitos legais e condicionantes, mais com obrigação, a gente tem que fazer, eu nem falo muito sobre isso, tá? Tá tudo legal, nunca tivemos uma multa, show de bola. Onde eu gosto de falar é consumo de matéria-primas e insumos. Gente, antes de falar de reciclagem, a gente tem que falar de processo. Como muitos já falaram aqui, gente, é o processo que gera o resíduo, é lá que está o problema, não o resíduo em si. A reciclagem é importante, mas ela ameniza o problema que vem antes. Né? Então, essa é a nossa visão, a visão que a gente tem sobre
a questão da gestão ambiental. E, por fim, se eu não consigo reduzir lá, vamos lá, gestão de resíduos sólidos, muito tranquilo, entrar em contato com empresas, negociar, ver alternativas, inovar, tratar efluentes, gerenciar as emissões atmosféricas, tudo isso com um conceito que vem do nosso programa de tecnologias limpas. Não vou falar sobre tudo isso, mas isso aqui é uma árvore de indicadores que mede toda a gestão ambiental da empresa. Aqui tem em torno de 23, mas eles vão se abrindo em outras formas de gestão para conseguir tentar chegar na melhor eficiência possível dos processos. É um desafio grande, porque a Fruc já está em alguns índices muito baixos, então a gente tem que cada vez ir mais a fundo, mais lá na ponta, para conseguir fazer uma boa gestão dos indicadores, né? E aí, mais uma frase, sustentabilidade é muito mais de ação do que de intenção. Então, eu trouxe para vocês um pouco de resultado. É bonito eu falar que a gente faz um monte de coisa, mas não mostra também o que a gente anda fazendo, né? Então, aqui, quem quiser acessar, está no site da Fruc, está toda essa informação, tem todos os nossos dados de gestão, esses aqui são os principais, tem muitos outros, né? Mas só para vocês terem uma ideia aqui de números, em 2020, que no fechamento nós geramos 914 mil quilos de resíduo e reciclamos 904 mil quilos, né? Dali 98% mais ou menos de eficiência, que é esse gráfico que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é melhoria contínua, que vocês, que se tem algum engenheiro, algum administrador que se fala muito. É tu começar com o resultado e trabalhar ano a ano, com várias ações, para conseguir chegar lá no resultado final, ali, que foi 98,3%. E a gente tem uma meta, até 2024, chegar a 100%. Tá? Mais índices para vocês, mais alguns resultados. Indicador de água, nós tivemos 22% de redução desde 2005. Isso dá de um índice de 1,85 litros de água por litro de bebida, né, então, para produzir, para 1,42 em 2020, e energia 0,07 kWh por litro e para 0,04. Então, uma redução aí de 36% dos nossos consumos. E como reduzimos a água, automaticamente a gente reduz efluentes, que foi de 0,3 metros cúbicos de efluente por metro cúbico de bebida para 0,170. Esses dados, de novo, estão no site da Fruc, podem acessar, está livre para todo mundo. Tá? E aí existem alguns desafios na sustentabilidade, né? E muito se fala, então, de economia circular. A gente está saindo de uma gestão de acionista, visando lucro, para uma gestão de stakeholders. Né? E tudo isso está sendo muito falado. E quando a gente fala em economia circular, a gente está trabalhando desde o fornecedor até o consumidor, inclusive, a gente conversar com eles, entender o que eles fazem e tentar, nessa questão, resolver esse problema social que é a educação. Daqui a pouquinho tem uma empresa muito boa que não... Poxa, não pensei ainda sobre sustentabilidade. A gente vai lá, conversa, dá alguns requisitos com os nossos fornecedores e cria uma grande rede aí de ações ambientais, ações sociais em parceria, né? Então, isso está se construindo devagarzinho e, com o passar do tempo, vocês vão ouvir muito mais isso da Bebidas Fruc. Além disso, nós estamos querendo mudar nossas matrizes energéticas, já estamos no Mercado Livre. Para quem não sabe, é um mercado onde a gente negocia de várias fontes, não tem um atravessador, vamos dizer assim. A gente pega energia de fonte eólica, marítima, etc., etc., e acaba tendo redução de custos e tu usa energia renovável em grande parte do teu processo. Além disso, desafio mitigar impactos do processo. A Fruc é uma empresa centenária, quase. Tem muitos processos antigos que estão devagarzinho sendo inovados, melhorados, né? E, por fim, reduzir os consumos, né, que vocês já viram ali alguns resultados. E aí aqui é uma questão do nosso ESG de desafios. Tá? Tudo que está em cinza é um desafio que a gente tem. Gerenciamento de resíduos externos. Todo mundo sabe que a empresa de bebidas ela tem muitos resíduos pós-consumos. A embalagem PET, muita gente fala. Sim, a gente fala sobre isso lá dentro, a gente quer inovar, a gente quer melhorar. Todo ano a gente recebe várias empresas, inclusive a Era a gente já recebeu. Estamos em conversas para tentar conseguir uma logística reversa ou melhorar esse nosso produto. Hoje, nossa solução é a Aslore, que é uma associação que trabalha em prol dessa questão do logística reversa. Na questão de resíduos internos, tá? A gente quer reduzir o máximo os pesos das embalagens, melhorar bastante a condição quando chega lá no pós-consumo, gerar o menor impacto possível, além de, internamente, tudo que tem de gestão interna, né? A gente conseguir reaproveitar ao máximo e reciclar 100%. Né? Que nem eu falei, é uma coisa básica que tem que ser feita, enquanto que eu gerar resíduo, eu preciso reciclar. E a meta é, então, não mandar nada, dispor nada para aterro. Né? Para gerenciamento de recursos hídricos, a gente não colocou um desafio por causa dos nossos índices, a gente está em índices muito bons,
Mas, para emissões atmosféricas e recursos energéticos, é como eu já falei, é troca de toda a frota para caminhões elétricos, carros elétricos, sempre visando que esse caminhão, que essa moto, a bateria dela, ela não pode vir vamos dizer, da China, onde tem escravos, onde tem, não tem que olhar todo por detrás desse recurso que eu estou trazendo, né? Então, tudo isso a gente acaba trabalhando no pilar ambiental. E aí, temos algumas ações pontuais. Eu trouxe essa aqui, tá, Rodrigo? Que a gente fez em parceria com a Presa, que são essas bolachinhas aqui para botar os copinhos de cerveja, né? A gente recolheu todos os resíduos do estádio lajadense. Eu sei que eu e o Rodrigo discutimos bastante sobre a legalidade de fazer essa ação, mas a gente conseguiu, né? E conseguimos usar material reciclado para fazer isso aqui e distribuir nos jogos mesmos do próprio resíduo das pessoas, lá dos espectadores. Foi bem legal. Fizemos o reciclômetro no litoral, paramos por causa da pandemia, senão seria ação recorrente, né? Onde a gente tenta educar as pessoas. Poxa, a embalagem pode ser reaproveitada. Ele trazia para nós, te dava uma fruca em troca, né? Para mostrar que existia esse benefício, né? Bem como a gente incentiva a reutilização das nossas embalagens e apoiamos como a Eco Barreira ali de Porto Alegre. Foi mais antigo, mas a gente também já fez isso. E aí questões sociais, que hoje a gente está criando um trabalho bem legal, tem muita coisa nova nascendo, mas eu quero dar um foco aqui para produto, porque refrigerante é uma bebida açucarada, a gente sabe que a gente está numa era aí de mudança dos nossos clientes, dos consumidores. Então, sim, isso é falado dentro da Fruc, a gente busca a qualidade máxima, buscamos reduzir açúcar, buscamos procurar produtos mais saudáveis, incentivar o consumo consciente, educar as pessoas de como consumir, e a publicidade tem que ser responsável, né? Isso é muito importante quando se trata de gestão social numa empresa da marca. Temos também a questão de qualidade no trabalho, não vou entrar no detalhamento, mas tem toda uma gestão interna. Somos a GPTW, uma ótima empresa para trabalhar. Trabalhamos com desenvolvimento e treinamento interno, giro interno de profissionais, valorizamos muito a mão de obra interna. Claro que damos oportunidades a externos, mas a interno, que se dedica à nossa empresa, a gente dá muita oportunidade. Temos um pilar de diversidade que está sendo criado um comitê, onde a gente quer aumentar essa diversidade, que é um desafio muito grande, né? Querendo ou não, olhando aqui também a diversidade, também não é que estamos aqui no Univates hoje, isso é algo que a gente quer trazer à tona e começar a trabalhar um pouco mais. E a Fruc também incentiva que nós estejamos presentes na comunidade. Como me falaram sobre mim, estou na JCI, estou lá no conselho, tudo isso eu saio do trabalho, ela incentiva que a gente esteja na comunidade gerando impacto, levando conhecimento e trazendo conhecimento. E de governança, tá? Eu não vou entrar no detalhamento, mas lá quando eu falei da cultura, parte da governança. A governança nada mais é que as nossas missões, essa visão, os nossos diretores, os donos da empresa trazendo a visão deles de como tem que ser o nosso processo, né? E isso se reflete nesse trabalho que está tendo aqui, bem legal, de governança, mas está em estruturação ainda. E para finalizar, eu acho que eu não passei meu tempo, o protagonismo é a chave para a sustentabilidade, né? Na reunião que eu tive agora, recentemente, nessa segunda-feira da JCI, nós assistimos um vídeo, né, que foi inspirador, da nossa colega ali, da Camille, que está aqui, e a conexão que a gente criou lá é o seguinte: é bonito falar de sustentabilidade, mas não adianta nós sair daqui hoje e amanhã estar comprando 3 celulares, 3 carros, um monte de roupa, ou eu levanto uma bandeira para uma coisa, mas esqueço todo o contexto, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma forma leve, de uma forma de conexão com as pessoas, entender as pessoas e a gente ser a chave da mudança, né? Se participar de voluntariado, para ajudar a cidade, ajudar o município, esse protagonismo é a chave para a gente alcançar o que a gente está buscando aqui hoje, nesse momento. Novamente, muito obrigado a todos. Desculpa que eu não sei mexer muito em microfone, tá? Mas agradeço, então, essa oportunidade. Valeu, gente. Tá desligado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para os palestrantes aí, já pode ir se organizando, já pode ir pensando. Eu vou começar já fazendo uma roda inicial de questões, mas depois eu abro aí para público, caso alguém queira fazer. Bom, eu vou começar com quem
casa aqui, o Rodrigo, que eu já conheço mais. Rodrigo, até a gente vê, isso é um assunto bem recorrente assim entre nós dentro da Era, mas a gente vê que tem empresas que fazem muito e falam pouco, e tem empresas que fazem pouco e falam muito, né? Então, assim, como exemplo, dentro da própria Gota Limpa, assim, tem embalagens dos produtos de limpeza deles que tem uma matéria-prima que chega a ser 80% de material reciclado. Alguém aqui sabia disso? Então, é uma ação existente como o core da empresa, né? Dentro existe toda uma circularidade, qualquer rebarba de embalagem entra de volta para o processo, não vira lixo ou resíduo, e isso ainda é muito pouco comunicado. E, às vezes, a gente vê outras indústrias assim também com embalagens semelhantes, dizendo essa embalagem contém material reciclado. Tá, mas é 1%, é 10%, é 50%, é 100%, e não existe essa transparência, assim. Então, a minha pergunta ela vai de duas formas. Assim, primeiro, como nós, consumidores, a gente consegue olhar para isso e enxergar, sabe, o quão verdadeira é essa ação. E segundo, como essas empresas que fazem muito, mas ainda não conseguem comunicar, podem começar a fazer isso, se sentir mais seguros, sabe? E fazer uma comunicação realmente verdadeira, transparente, real sobre o impacto. Duas perguntas em uma aí para ti. Obrigado, Nath. Eu acho que a chave assim de falar sobre o consumidor é o consumo consciente. Eu acho que a gente, enquanto consumidores, a gente tem o poder da compra, e é um poder que seleciona, e é um poder que que faz a régua subir. Então, se a gente enxerga a nossa compra como um investimento, né, e não como simplesmente uma compra por impulso, ou, enfim, por não refletir sobre o quão impactante é a nossa forma de consumir produtos, quando a gente passa por essa transformação, acho que a gente começa a selecionar mais e faz o que aconteceu hoje no almoço, que veio um Guaraná de uma marca diferente, e aí a Natália mandou voltar. Não, quero Fruc. E aí a gente realmente aplica isso no dia a dia. Eu acho que isso envolve vários critérios, desde consumo local, valorização do local, até transparência, entender, questionar, ir atrás das informações, ali como o Lucas falou, né, de ter as informações disponíveis, isso é importante. E hoje existem tecnologias para isso, assim. Então, a rastreabilidade está aí como um dos futuros da sustentabilidade. Hoje a gente consegue rastrear toda a cadeia produtiva de um produto, enfim. Então, não sei se eu respondi as duas perguntas, mas eu acho que o consumo consciente é isso partir do consumidor e não precisar que exista um engajamento global, corporativo, para descer isso para o consumidor. E sim a gente entender a nossa compra como um ativismo, assim. E lá na ponta, na gôndola, perguntar, questionar, escolher o produto, saber o que está comprando, assim. Eu acho que é primeiro olhando para dentro, olhando para processos, como o Lucas comentou, assim, eu acho que antes de comunicar é preciso ter os processos entendidos, né? Saber aonde estão os problemas e trabalhando nessa jornada que lidar com esses problemas e comunicando de forma transparente. Inclusive, esse é um desafio nosso com a Três Corações, que tem uma solução que, enfim, não é muito sustentável do ponto de vista ambiental, mas é uma solução da empresa como fator econômico. Então, internamente se discute muito, justamente como a Nath comentou antes, né, quando a gente estava conversando aqui antes de começar o evento, que é fechar a torneira e enxugar o chão, né? É a gente resolver um problema, mas resolver a causa também. Então, acho que do ponto de vista da sustentabilidade é mais ou menos como o Lucas comentou, de olhar para os processos, ter essa noção mais holística de impactos do produto e comunicar bem, né? Com transparência. A gente tem 2 microfones também, já posso deixar aqui. Mas, Lucas, acho que já falando assim de indústria e dessa responsabilidade, já vou puxar a pergunta para ti. Primeiro, parabéns por todas as ações da Fruc. É realmente sim, muito bom ver
que isso parte, assim, da cultura da empresa, sabe? Acho que como tu mesmo mencionaste, assim, claro, existe obrigação legal, existe, né, essa exigência, mas acho que ficou muito claro o quanto vocês fazem isso além. E eu já conheço um pouquinho da história, assim, da Fruc e acompanho outras indústrias. Eu acho que quem está bem de perto sabe que isso acontece quando tu realmente tem uma cultura verdadeira e quando a liderança apoia. Porque, bom, se há um colaborador, pode ter a melhor ideia do mundo, não vai vingar, né? Ou vai acabar sendo algo muito simplista. Eu queria saber de ti, assim, eu sei que tu te relaciona ainda com muitas empresas, empreendedores. O que falta, assim, para essa cultura de sustentabilidade entrar de forma mais verdadeira em outras empresas, sabe? O que tu acha que seria esse empurrão para a sustentabilidade não ser um marketing, sabe, não ser uma ação e ela poder ser mais real dentro das indústrias, assim como algumas ações que vocês fazem? Gente, que pergunta difícil. Mas vamos lá. Não, assim, dentro da Fruc, a gente fala bonito aqui na apresentação, mas tem muitos desafios para se tratar lá dentro. Existe, sim. Eu sei que tem até do marketing aqui, né? Existe uma discussão muito forte entre a área técnica, que é a nossa área, com a área de marketing, porque às vezes querem falar coisas muito bonitas, mas espera aí, é a realidade realmente? O que a gente tenta criar lá dentro, para criar essa conexão, é realmente a comunicação, né? Faz parte existir lá dentro uma gestão mais integrada, não o marketing para um lado, não o meio ambiente para outro, área técnica, ou depende qual empresa, SMA, né? Depende qual é o formato de gestão, eles estarem mais conectados num comitê de sustentabilidade, por exemplo. E quando eu quero comunicar algo, para ser real, tem que conversar com as pessoas, né? E assim, e a outra questão que a gente fala muito no programa de Tecnologias Limpas é, se a direção não está engajada com o tema, então existe uma barreira muito grande aqui para se trabalhar, né? Então, tem todo um contexto muito grande para a gente dizer, não, é esse o caminho para a gente quebrar esses paradigmas, aí parar com greenwashing e trabalhar com a materialidade, com uma coisa mais real, né? Mas uma coisa mais importante é a integração entre áreas e trabalhar em conjunto. E aí, se, por exemplo, a alta administração não está engajada, como fazer isso? Aí não existe uma receita de bolo, né? Uma digital de cada empresa de como levar isso adiante, né? É uma pergunta difícil, uma resposta complexa, tá? Não, mas eu adorei a resposta, concordo. Mas é isso, né? Não existe milagre. Tem que querer verdadeiramente, né, para conseguir aplicar. Fernando, para ti, eu estudo bastante gestão de resíduos urbanos, né? Eu sei que a Folito recebe principalmente assim resíduos de agroindústria ou de refeitórios de grandes empresas, mas eu não sei se chega a receber algum resíduo municipal. Então, um dado, gente, bem espantoso assim, é que a média nacional é 52% do peso do resíduo que a gente gera numa cidade é orgânico. E hoje nenhuma cidade tem uma política pública, um destino que leva esses resíduos para uma compostagem, né? Eles vão todos para um aterro sanitário, exceto Florianópolis, que é uma cidade que está pilotando assim algumas ações nesse sentido. Uma vez eu questionei isso num simpósio para uma pessoa que estava defendendo aterros sanitários, e ele disse que hoje o aterro sanitário ainda era a melhor solução por questões financeiras. Mas eu tenho dados que não sei como é que estão os da Folito, mas falando assim de mercado geral, para a gente mandar um resíduo para o aterro sanitário, a gente paga de R$130 a R$180 a tonelada. Para a gente mandar para compostagem, a gente paga de R$100 a R$120 a tonelada. Então, eu não acredito que seja uma eficiência financeira também, né? Claro que existem outros fatores, assim. Então, como tu mesmo mencionaste, se tu composta 700 ou 800 toneladas dia, tu já resolveria o problema de Porto Alegre. Poderia ter a filial Folito colada em Porto Alegre resolvendo 100% do orgânico. Por que isso não acontece? Por que isso não entra nas políticas públicas? Também eu sei que não é uma pergunta fácil, tu pode discorrer a noite inteira. O microfone liga e a luzinha apaga. Então,
bem difícil a resposta. Mas é o seguinte, vamos primeiro... o ponto... Vamos tentar... eu vou te dar primeiro uma resposta pessimista e depois uma otimista para responder a mesma pergunta. É o seguinte, vamos contextualizar primeiro essa questão dos valores. Tem um diferencial muito simples e que explica todo o resultado. E, de novo, vamos pegar o exemplo da Gota Limpa ali, mostrando antes, e o trabalho que vocês fizeram durante o dia hoje, que começa na segregação. O grande problema do resíduo orgânico não está na forma de reciclar ele. A gente hoje não recebe nada de origem doméstica, tá? Mas é porque nós não conseguimos, quando eu digo nós, é a nossa população, infelizmente, a gente não tem capacidade hoje de segregar materiais. Eu me lembro na escola, lá na 2ª série, já a gente recebia palestras e o pessoal tentando ensinar a fazer, e eu confesso para vocês que lá na minha casa continua sendo difícil segregar. Mesmo que a gente acabe levando, aí leva de outra vez não consegue levar, então não é uma tarefa fácil. Mas aí vem o lado positivo de novo, que a gente poderia tentar transferir um pouco, de esquecer só do lixo doméstico e a gente tentar transferir para uma parte de carga orgânica, certo? Nós temos um outro problema com relação à reciclagem e à poluição diretamente ligada à carga orgânica em si, que está na estação de tratamento de efluentes, que a gente também não tem, né? O percentual de tratamento de efluentes, por mais que a gente está falando de lixo agora, é mais uma confusão que a gente pode começar a fazer, que é tentar misturar o volume total e aí pegar, por exemplo, o Rio Taquari, que contribui com 60% da carga orgânica do Guaíba, porque o nosso vale, embora a gente é um vale de produção de alimentos, e é um vale de produção de dejetos também. E aí, o nosso tratamento anaeróbico lá, ele corresponde a uma estação de tratamento de uma cidade de 480 mil habitantes. Então, a Corsã não consegue fazer, tem essa discussão hoje a nível estadual de privatiza, não privatiza, mas, enfim, mais uma vez, mostrar que existe uma forma de tratar. E aí, por que eu estou querendo te dizer, por que vai dizer, tá, mas nós não estamos falando de lixo, não estamos falando disso. Eu estou querendo trazer à tona a seguinte discussão. Quando a gente fala, por exemplo, de doméstico, a gente tem um material que já está saindo segregado, e que no caso seria o esgoto cloacal, e que a gente não está conseguindo tratar por uma ineficiência e por a gente não estar dando a devida atenção. E aí, nesse ponto, eu acho que numa escala de prioridades, e aí volta ao que o Lucas falou antes, a gente consegue medir que a gente tem problemas. Então, numa casa que é a saída de lixo pela sacolinha e do outro lixo que está saindo lá pela descarga, pelo encanamento. E me parece que o que a gente poderia fazer com relação a isso é rapidamente tentar agir onde é mais possível. E, nesse ponto, a educação talvez seria a grande tônica, mas sem segregação dos materiais não vai ser via compostagem. Existem companhias europeias que tentaram desenvolver equipamentos, eu já vi vários em feira e tal, mas, sendo bem transparente, eu não consegui ver no Brasil, por exemplo, nenhum operando de forma eficiente para que a gente consiga fazer com que esse material seja resolvido através a parte orgânica dele, através da compostagem. Então, acho que a gente tem que atuar onde é possível e, nesse meio tempo, vamos continuar fazendo fóruns tal qual esse para que a gente tente educar as pessoas para que os materiais venham separados. Porque, vindo separado, é lógico, fazer o trabalho, torno a falar o que eu disse lá na minha apresentação. A compostagem é uma técnica milenar, não tem segredo nenhum. Agora, compostar com plástico, compostar com embalagem de remédio misturada, não tem como fazer, né? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para os palestrantes? Quer fazer com o microfone? Quer que eu leve aí?
Um exemplo da Gota Limpa tá trazendo já esses produtos concentrados, com menos uso de água, com menos uso de embalagem. Eu acho que isso não deixa de ser para quem olha para o futuro, um início de um movimento relevante, né? Então, daqui a pouco a gente vai estar falando de produtos em barra, voltar, né, aos produtos em barra ou encapsulados e trazer outras soluções que já existem lá fora para cá. E o granel, né, que acho que depende um pouquinho de legislação, depende um pouquinho de revisar o que a gente tem de legislação atual, mas sim, acho que é um futuro, acho que breve. Espero que o Bento compre muito em produtos, em mercados lixo zero, e eu acho que quando a população entender seu poder de compra como um fator decisivo para a necessidade de mudança e transformação das empresas, acho que essa mudança vai ser mais rápida do que a gente imagina. Espero, né, pelo menos. Não sei se eu respondi muito bem, mas... Mais alguém tem alguma pergunta? Estão tímidos? Olha a oportunidade, hein, gente? Há 2 anos sem um evento presencial, com a oportunidade de puxar aí uma conversa para o palestrante. Então, não fiquem com vergonha, aproveitem. Vou fazer mais uma perguntinha aqui enquanto vocês se animam aí, então. E daí, teria mais tempo para uma perguntinha e a gente faz aqui o encerramento. Eu tinha uma pergunta aqui, Rodrigo, que é bem... Acho que vai um pouquinho no viés assim, de um mercado lixo zero. Mas como tu mesmo falou, né, os designers colocam as embalagens aí no mercado. Muitas delas, às vezes, são um problema depois de reciclagem, de reutilização, enfim, de retorno. Então, como que tu vê assim, uma tendência de, como designer, enfim, estabelecido nesse meio, de a gente não criar esse problema? E quais são as tendências de embalagens futuras que tu vê nos teus estudos, nas tuas pesquisas, ou de não embalagem, né, também? Se tu puder contar um pouquinho para nós. Como responder sem dar alguns spoilers, né, que a gente não pode dar. Mas, primeiro eu queria mostrar aqui o que eu tinha prometido antes, o estojinho. São mais de 230 cápsulas aqui dentro. Esse é um processo que foi bem desafiador. Aqui, ao longo dessa jornada de como reciclar cápsulas de café, a gente viu cápsulas que não se destroem, né? Que elas são uma mistura de plásticos e materiais que a gente não sabe o que tem ali dentro. É uma coisa que não se destrói, não se desfaz, e a empresa não é daqui, então ela não tem... ela se blinda de responsabilidade, porque é lá de fora. Então, é um problema para a Arco dar quando recebe esse tipo de cápsula. Não é o caso da 3, não é o caso das maiores aqui que trabalham no mercado interno, mas existe. Qual que foi a pergunta mesmo? Já me perdi. De embalagem, sobre embalagens. Eu acho que plástico é um material incrível, né? Vamos causar polêmica aqui, mas é um material 100% reciclável, alguns. Existe uma forma de trabalhar de forma muito sustentável com ele. A questão é a forma como a gente consome ele, né? Então, de novo passando pela educação, de novo passando pela forma como a gente consome os produtos, assim. Mas tem muito material vindo agora como inovação tecnológica bio-based, né? Então, acho que começando olhando para a matriz energética, olhando para materiais renováveis, eu acho que é a tendência de curto prazo, e de longo prazo a gente mudar a forma de logística, né? Transportar os produtos, não transportar ar, água, comprar o produto em si, não comprar a embalagem. Eu acho que no que é viável isso acontecer, pode ser que aconteça num curto espaço de tempo, trazendo de novo a questão dos mercados lixo zero e tal. Eu acho que esse a gente vai voltar a antigamente, né, que era assim, os mercados eles eram assim, e eu acredito que com o crescimento populacional a gente vai falar muito sobre como viver de forma sustentável no mundo com mais de 7 bilhões de pessoas e crescendo cada vez mais. Então, acho que essa redução do consumo de recursos, como o Lucas também falou, vai ser chave para conseguir passar por isso, assim. Alguém se animou? Aê! Se deixarem para mim, olha, eles não querem mais.
Essa é uma pergunta que eu sempre recebo, né? Ela é difícil, mas ela faz todo sentido, porque a embalagem Fruc, seja concorrência, ela está no mercado, né? Até uma vez a dona Línia, presidente da Fruc, mandou uma pesquisa para nós que a nossa concorrente é a mais poluidora do mundo, né? E aí, consequentemente, a Fruc é a maior empresa regional de bebidas, tende a Fruc a ser uma das mais poluidoras também no sentido de geração de resíduos no pós-consumo, vamos dizer assim. É um desafio grande, isso é muito falado, como a gente vai recolher. Se hoje a Fruc resolvesse, não, agora eu vou recolher todas as embalagens, ela quebra. É muito caro, tá? Tu conseguir entregar tudo e pegar tudo, tá? Existe um pouquinho, existe o que está no cliente, a gente consegue recolher, existe uma logística reversa. Agora, o que está no cliente, já chamamos a Era, já chamamos também outras empresas, a gente está tentando inovar, tentar entender como a gente vai conseguir fazer com que as pessoas devolvam a embalagem. Porque o PET em si, que nem ele disse, é um material que pode virar isso aqui também, né? A gente tem muitas alternativas. O problema é, a população está colocando no lixo comum e isso está indo para um aterro. E no aterro talvez não está tendo um bom aproveitamento desse material. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, não poderia estar lá no aterro, né? Inclusive, já o Ministério Público entra em contato com as empresas, né? Poxa, tem resíduos de bebidas, nós, algumas outras concorrentes, uma vez fomos todos chamados e levantaram, tem embalagens de vocês no aterro, não pode pela política. O que vocês vão fazer? Aí aqui no Rio Grande do Sul, que daí é a resposta para o que a gente está fazendo agora, é a Aslore. Não sei se são todas as empresas do Estado, eu acho que o Gotalimpa está também, né? Eu já vi vocês lá na Assembleia. A gente tem uma parceria com essa... uma parceria, vamos dizer, uma coalizão, onde essa empresa recebe recursos das empresas, literalmente, a gente investe, vamos dizer, nessa empresa, e ela devolve para nós um serviço de investir em associações de catadores, em que esse material lá no mercado vai ser recuperado de alguma forma, né? De vários... eu não sei, teve algum evento que foi patrocinado pela Aslore, de vocês? A Semana Mistério Porto Alegre. Então, é esse tipo de evento, eles trabalham com educação ambiental, que daí atenderia a política nacional. Mas como eu mostrei ali antes, nós temos um desafio que a gente... Beleza, a Aslore atende a legislação, mas o que a gente pode fazer a mais, né? Ainda tem resíduos, se tu vai aqui, existe o Viva Taquari Viva aqui em Lajeado, tem PET da Fruc lá no Rio, alguém jogou lá. Como a gente vai fazer para que isso não aconteça? Então, isso é uma discussão muito difícil. A pergunta não é difícil, a resolução do problema é difícil, né? Mas a gente está trabalhando para que isso seja mitigado de alguma forma. Hoje tem uma solução legal, agora estamos nos desafios, né? E aí a gente vai conversando, né, Rodrigo, para achar umas inovações, uns designs aí para nós. Não, mas acho que é bem isso. O PEV ele é uma grande, o ponto de entrega tem um impacto muito grande na educação, na rotina, né, do consumidor e como gestor de marca, a gente tem que se atentar ao ponto de entrega voluntário para ele ser uma experiência boa. A gente não pode ter um ponto de entrega que ele não comunica, que ele é difícil de acesso, que ele não tem acessibilidade. Então, não é simples colocar um ponto de entrega, por mais simples que seja o produto, um coletor, né? É só colocar um coletor, comunicação, deu. Mas, na verdade, tu tem vários stakeholders nessa cadeia, que é o varejo, que é a logística, que é comunicar como deve ser entregue o material, que não é uma lixeira comum, etc. Mas, de novo, né, investir em educação, em comunicação transparente. Eu acho que a criançada do município lá que a gente conversou hoje vai estar craque nisso daqui a alguns anos. Eles já vão estar voando muito mais do que a gente, assim, em aderir a essas ações, assim. Mas, infelizmente, hoje, acho que a maioria dos programas, eles têm uma dificuldade de encontrar o volume nesse tipo de ação. Mas, de novo, né, estamos aí para resolver esses problemas. Tem mais um lance que eu acho que a gente tem que lembrar com relação às embalagens, que é o seguinte: nós temos um alento nisso aí, que é diferente um pouco do resíduo orgânico daquilo que eu vinha te falando antes. Que tem um alento que talvez seja a nossa grande esperança, que é o seguinte: a escassez ela pode nos levar à ação desses materiais, e é o que acontece, tanto que se tu pegar a nível nacional, quando a gente tem épocas diferentes com relação ao aumento de crise, aumento de catador, que
independente da gente fazer discussões sociais, automaticamente a gente aumenta o volume de resíduo reciclado. Por outro lado, o papelão, que tem um percentual de reciclagem muito maior e também gera um impacto bem menor também, ele é um material que é muito mais reciclado porque dentro da escassez daquela cadeia ele acaba sendo mais valorizado e mais buscado pelo catador. Então, eu sou liberal, não quero dizer para você que, olha, a gente deveria sobretaxar plástico, uma coisa desse tipo, mas com certeza a escassez e a nossa falta de recurso a nível mundial e a gente com 7 milhões de habitantes, como a gente falou há pouco, tendo mais dificuldade de acessar alguns determinados recursos, vamos acabar, isso aí vai fazer com que a gente, no médio prazo, se não for pela via da sustentabilidade, vai acabar buscando essa recuperação do que está indo para o aterro hoje pela via da necessidade. Pessoal, acho que para ser bem fiel assim também ao compromisso aqui do horário com o encerramento, sei que está tarde, eu gostaria de fazer mais uma colocação. Assim, lá no início eu falei da hierarquia do conceito lixo zero, né? Em não gerar, em reduzir, reutilizar e então reciclar. A gente também participou da abertura da Semana Lixo Zero lá de Porto Alegre e uma crítica bem construtiva e real que a gente recebeu são que hoje ainda existe muita ênfase nas soluções fim de tubo, que é beleza, né? Gerei um resíduo, agora vai lá achar uma solução, transforma no estojo, transforma no produto, vê como é que coleta, mas que ainda poucas soluções falam sobre as primeiras etapas. E daí talvez tenha passado assim desapercebido, por exemplo, na apresentação do Lucas, ele trouxe esses dados. O quanto por cento tu reduziu em comparação aos anos anteriores, de água, de energia, de material. Então, às vezes, chama muita atenção enfim, pegar uma cápsula de alumínio, transformar numa bicicleta e achar essa ação linda. Pegar, enfim, né, qualquer resíduo e transformar numa ação. Mas a gente deveria prestar mais atenção naquelas informações da redução. Então, por exemplo, na garrafa da Fruc, por exemplo, essa garrafa agora contém X% menos de plástico. Nos produtos da Gota Limpa, esse material possui X% menos de água, né? Está mais concentrado. Aqui você consegue diluir em 5 litros, porque 5 litros de água a gente tem em casa. A gente não precisa carregar um pote, né, com 5 litros para a nossa casa. Então, eu acho que, assim, como mensagem final, nós aqui criar esse pensamento crítico, sabe? Essa consciência sobre os processos e não aceitar só isso assim, tá, ok, agora gerou, tu está fazendo uma coisa muito legal com isso no fim. E também valorizar muito as ações anteriores, que às vezes são as que menos recebem atenção, da não geração, da redução, por exemplo, as garrafas da Fruc que são retornáveis. Às vezes isso passa batido num processo, mas sabe quanto mais de impacto isso gera, ao invés não comparando assim, né, mas em paralelo, por exemplo, com a reciclagem dos PETs. Então, todas essas ações, elas têm valores e elas constroem esse conceito lixo zero que a gente está tanto discutindo aqui hoje. Acho que eu gostaria de deixar isso com a mensagem final. Não sei se alguém quer fazer alguma fala. Se estamos bem contemplados. Então, queria agradecer às embaixadoras. Eventos como esses valorizam muito o nosso ecossistema daqui. Aqui a gente está juntando acho que a Dália, a Gota Limpa, a Fruc, a Folito, são empresas muito relevantes aqui. A gente está juntando o consumidor final, soluções de resíduos industriais, orgânicos, sólidos, enfim. É muito legal saber que o que é esse produto da 3, a cápsula, ela é compostada, o café é na Folito, o material plástico vai para Lorenzon, que é encantado, né? Também da Fruc vai para lá. Então, assim, aqui é uma região muito rica em capital humano também. E a gente tem que cada vez mais trazer esses movimentos nacionais para cá. É muito legal ver que a evolução da Semana Lixo Zero no Vale do Taquari. Então, eu fico muito feliz e honrado por estar aqui também. E deixar meu agradecimento a quem fez toda essa noite acontecer. A Gota Limpa, aos apoiadores, a Univates também, que aliás, tem uma relevância gigante aqui para a comunidade na parte de gestão de resíduos, né? Não sei se você sabe, mas, enfim, coleta de resíduos sólidos, destinação de orgânicos perigosos, tudo, tem um modelo bem legal de gestão aqui. Então, é muito massa ver
união da universidade com a comunidade. Então, só agradecer mesmo aí a todos que estiveram aqui presencialmente, online, porque isso tudo fortalece o nosso discurso, as nossas ações. Então, quero aproveitar. Na verdade, eu gostaria de fazer, quando tem a oportunidade desse fechamento, eu gostaria de fazer um compromisso. Eu gostaria de estender ele. Hoje tiraram um pouco saíram da zona de conforto para vir aqui conosco discutir esse tema, que é tão latente, para que a gente faça, já que, né, aproveitando que tu falaste tanto em consumo consciente, que a gente saísse daqui com um compromisso, e que eu fiz o meu já faz mais de 10 anos aí, inclusive foi numa reunião da JCI, viu, Lucas, que a gente falou antigamente deve fazer 20 anos, já tentei contar 10 agora. Mas é o seguinte, de fazer um compromisso de mudar pequenos hábitos, que é o seguinte, vou contar o meu para que vocês usem como exemplo, que é o seguinte, realmente eu não pego uma sacola plástica se ela não for estritamente necessária. Tudo que eu conseguir carregar nos meus bolsos, o pessoal que trabalha na farmácia lá, que é embaixo da minha casa, eu vou lá buscar a fralda para o meu menino. Lá vem o cara que não quer sacola. É esse aí mesmo, sou eu o cara que não quer sacola. Então, quando a gente falou antes em como fazer e tal, e quando fala em mudança de hábito, que a gente possa também sair daqui e não ir ali no bar aqui da Univates e aceitar o papel, também o canudo, mas eu ia fazer a analogia do pastel envolto num plástico. Sabe? É de tomar a decisão que a Natália tomou hoje ao meio-dia. E, de novo, são compromissos simples, não é nada difícil para mim não levar sacola. A única briga que tem é quando de vez em quando precisa uma sacola em casa. Não tem estoque de sacola, aquele tradicional, aquele negócio de puxar sacola. Mas é só não pegar. Então, esse tipo de ação que a gente tem que fazer. E nas nossas companhias, para quem tem poder de decidir, e aí eu estendo para quem está nas direções das companhias, para que a gente consiga, sempre que possível, tomar decisões também. Porque muitas vezes a gente, quando discute esse negócio, ir para frente, onde é que está indo o meu produto, lembrar que talvez a gente podia nem estar produzindo aquele negócio. Né? E aí depois discutir como vai resolver um problema que a gente mesmo está criando, é um negócio que fica meio ambíguo. Certo? Perfeito, pessoal. Então, eu dou por encerrado aqui o nosso evento. Agradeço muito a participação de vocês. Que coisa boa a gente está podendo fazer eventos presenciais. Valor outra troca. Agradecer novamente a Gota Limpa, que está patrocinando a Semana Lixo Zero, está oferecendo esse evento, a Univates aqui conosco, a Folito, a Erva de Cheiro, a farmácia, essa notícia, a Farma Natural aqui como patrocínio, e aos nossos palestrantes, obviamente, que estão aqui, né, até essa hora da noite, trazendo o seu conhecimento e suas experiências. Então, uma salva de palmas para eles, pessoal. Obrigada.